3 da manhã, sentado no chão gelado da minha cozinha, cercado por contas vencidas. Foi ali que descobri o segredo que Kathryn Kuhlman guardou por décadas. Um salmo específico que ela usava não apenas para a cura, mas para multiplicar recursos financeiros em exatos 96 horas. Eu sei como você se sente nesse momento. Essa sensação de que não importa o quanto você trabalha, o dinheiro simplesmente escorre pelos seus dedos como água. Eu sei, porque eu já estive exatamente onde você está agora. Mas o que descobri naquela madrugada mudou tudo. E nos próximos minutos, você vai entender por que esse salmo específico funciona, quando todos os outros métodos falham. Primeiro, deixe-me contar algo que vai te surpreender. Kathryn Kuhlman, a mulher que realizou os maiores milagres de cura do século XX, tinha um ritual secreto que ela fazia todas as terças-feiras às 4 da manhã. Não era apenas para a cura. Era para algo que ela chamava de harmonia com a bênção divina. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro sem esforço, enquanto outras lutam a vida inteira? Não é sorte, não é apenas trabalho duro. É algo muito mais profundo e muito mais simples do que você imagina. Kathryn descobriu isso em 1947, quando ela mesma estava passando por uma crise financeira devastadora. Seu ministério estava à beira da falência. As contas se acumulavam. E foi então que ela encontrou uma passagem específica nos Salmos, que mudou não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas que ela ensinou em segredo. Pare por um instante. Respire fundo, porque o que vou compartilhar com você agora vai desafiar tudo o que você acredita sobre dinheiro e fé. O salmo que vou revelar não é o que você pensa. Não é o Salmo 23, que todo mundo conhece. Não é o Salmo 91 sobre proteção. É um salmo que 99% dos cristãos nunca deram atenção, mas que carrega em suas palavras uma frequência específica que ressoa com as leis espirituais da abundância. Deixe-me explicar como funciona. Mas antes, preciso que você entenda algo fundamental. Sua mente foi programada para a escassez desde criança. Cada vez que seus pais disseram, dinheiro não nasce em árvore, cada vez que você ouviu que é como encontrar uma agulha no palheiro, sua mente criou bloqueios energéticos que literalmente repelem a abundância. Mas existe um antídoto. E Kathryn Kuhlman descobriu isso da forma mais inusitada possível. Era uma quarta-feira de dezembro. Ela havia acabado de receber um despejo. 15 dias para deixar o prédio onde funcionava seu ministério. Naquela noite, ela abriu a Bíblia em total desespero e caiu exatamente no Salmo 112. Mas não foi o salmo inteiro que chamou sua atenção. Foi o versículo 3. Bens e riquezas há em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Algo aconteceu naquele momento. Uma compreensão que ia além do intelecto. Ela percebeu que aquele versículo não estava falando sobre o futuro. Estava declarando uma realidade presente que ela não conseguia ver. E então, ela fez algo que mudou tudo. Algo que você também vai fazer nos próximos 96 horas. Ela começou a repetir aquele versículo de uma forma específica, em horários específicos, com uma frequência específica, que ativava o que ela chamava de campo de energia da prosperidade. Parece complicado, mas é surpreendentemente simples. Você vê, nossa mente funciona como um rádio. Está constantemente sintonizada em uma frequência específica. A maioria das pessoas está sintonizada na frequência da escassez, da luta, da dificuldade. Mas existe uma frequência diferente. A frequência da abundância. E este salmo específico, quando usado da forma que Kathryn descobriu, muda literalmente sua sintonização mental. Mas aqui está o que é fascinante. Não são as palavras em si que fazem a diferença. É o que acontece no seu sistema nervoso quando você as pronuncia de uma forma específica, em um estado específico de consciência, durante um período específico de tempo.
Em 72 horas após começar esse ritual, Catherine recebeu uma doação inesperada, que não apenas pagou todas as suas dívidas, mas multiplicou por 5 a capacidade financeira do seu ministério. Coincidência? Ela não acreditava em coincidências. E nem eu, depois do que aconteceu comigo. Lembra que eu te contei sobre aquela madrugada no chão da minha cozinha? Eu havia perdido meu emprego 3 meses antes. Minhas economias haviam acabado. E eu tinha uma conta de luz que seria cortada no dia seguinte se não fosse paga. Eu estava desesperado, mas também estava cético. Como um salmo poderia resolver um problema tão concreto quanto uma conta de luz? Mas algo dentro de mim disse para tentar, para confiar, para aplicar exatamente o método que Catherine havia usado. Nas próximas 96 horas, 3 coisas extraordinárias aconteceram. Primeiro, recebi uma ligação de um cliente que eu não falava há 2 anos, oferecendo um projeto que eu nem sabia que existia. Segundo, descobri que tinha direito a um reembolso de imposto que eu nem sabia que estava pendente. Terceiro, e isso vai parecer impossível, minha conta de luz foi paga por um erro do banco, que acabou sendo convertido em um crédito permanente na minha conta. Você pode chamar de coincidência. Eu chamei de milagre. Mas, na verdade, era algo muito mais científico do que qualquer um de nós imaginava. Porque o que Catherine havia descoberto, e o que a ciência moderna agora confirma, é que nossa consciência tem um impacto direto na realidade física. Quando você muda sua frequência vibracional através de práticas específicas, você literalmente muda o campo de possibilidades ao seu redor. Mas existe um problema. A maioria das pessoas usa os salmos de forma errada. Elas leem as palavras como se fossem uma oração comum, esperando que Deus faça algo por elas. Mas não é assim que funciona. Os salmos, especialmente este que vou revelar para você, funcionam como decretos, como declarações de uma realidade que já existe, mas que você não consegue ver ainda. É como se você estivesse olhando através de uma janela embaçada e, de repente, alguém a limpasse para você. A diferença entre pobreza e abundância não está nas suas circunstâncias externas, está na sua percepção interna. E este salmo específico, quando usado corretamente, limpa a janela da sua percepção de uma forma que permite que você veja as oportunidades que sempre estiveram ali. Catherine ensinava isso para um círculo muito restrito de pessoas. Ela chamava de o método dos 96. Não porque demorasse 96 horas para funcionar, mas porque era nesse período específico que a transformação se tornava irreversível. Deixe-me explicar exatamente como funciona. Mas antes, preciso te avisar sobre algo importante. Este método não é para todo mundo. Não é para quem quer ficar rico sem esforço. Não é para quem busca atalhos ou fórmulas mágicas. É para quem está disposto a harmonizar sua consciência com as leis espirituais da abundância e agir a partir dessa harmonia. O primeiro elemento do método dos 96 é o momento certo. Catherine descobriu que existe um horário específico em que a mente está mais receptiva a mudanças profundas. Não de manhã cedo, como muitos pensam, nem à noite, antes de dormir. É em um momento específico que a maioria das pessoas desperdiça todos os dias. O segundo elemento é a postura. Não física, mas mental. Você não pode abordar esse salmo como um mendigo. Você precisa abordá-lo como um herdeiro reclamando sua herança. Essa sutil mudança de atitude altera completamente o resultado. O terceiro elemento é a repetição específica. Não basta ler o salmo uma vez e esperar que algo aconteça. É uma sequência específica que ativa diferentes partes do seu cérebro, numa ordem específica, criando o que os neurocientistas chamam de estado de coerência cerebral. E o quarto elemento, o mais importante de todos, é o que Catherine chamava de rendição ativa. É quando você para de tentar controlar como o resultado vai aparecer e simplesmente confia que ele vai aparecer da forma mais perfeita possível. Eu sei que pode parecer místico demais,
Eu também pensei assim no início. Mas então comecei a estudar a ciência por trás de tudo isso e descobri algo incrível. Existe um campo de pesquisa chamado epigenética, que estuda como nossos pensamentos e emoções podem literalmente ativar ou desativar genes específicos. Existe outra área chamada neuroplasticidade, que mostra como podemos reprogramar nosso cérebro através de práticas específicas. E existe um campo emergente chamado física quântica da consciência, que sugere que nossa mente tem um papel muito mais ativo na criação da realidade do que jamais imaginamos. Quando você combina essas descobertas científicas com a sabedoria ancestral dos Salmos, o resultado é uma tecnologia espiritual que pode transformar sua realidade financeira de uma forma que vai parecer milagrosa para quem está de fora, mas que é perfeitamente lógica para quem entende como funciona. E aqui está a parte mais fascinante de toda essa história. O salmo que Catherine descobriu não fala diretamente sobre dinheiro. Ele fala sobre algo muito mais profundo, algo que, quando você verdadeiramente compreende, automaticamente se manifesta como abundância material. Ele fala sobre identidade, sobre quem você realmente é na perspectiva divina. E quando você começa a ver a si mesmo da forma que Deus te vê, tudo muda. Suas decisões mudam. Suas oportunidades mudam. Até mesmo a forma como as outras pessoas te tratam muda. Porque aqui está uma verdade que poucas pessoas entendem. Dinheiro não é atraído pela necessidade. Dinheiro é atraído pela consciência de valor. E este salmo específico ativa em você uma consciência de valor que é irresistível para a abundância. Mas deixe-me te contar sobre o momento que realmente confirmou para mim que isso não era coincidência. Foi 3 semanas depois de eu começar a aplicar o protocolo de Kathryn Kuhlman. Eu estava em uma cafeteria, trabalhando no laptop, quando um homem se aproximou da minha mesa. Ele disse que havia observado minha energia e queria saber se eu estaria interessado em uma oportunidade de negócio. Normalmente eu fugiria de qualquer coisa que soasse como esquema. Mas algo na forma como ele falou, algo na oportunidade em si, me fez aceitar. Aquela conversa resultou em uma parceria que triplicou minha renda em 6 meses. Mas o mais incrível não foi o dinheiro. Foi perceber que eu não havia feito nada diferente externamente. A única coisa que havia mudado era minha frequência interna. E isso havia atraído uma oportunidade que estava sempre disponível, mas que eu nunca havia conseguido ver antes. É como se o salmo tivesse limpado uma camada de névoa dos meus olhos financeiros. De repente, eu estava vendo oportunidades em todo lugar. Pequenos investimentos que poderia fazer, serviços que poderia oferecer, conexões que poderia criar. Tudo estava lá o tempo todo, mas eu estava cego para essas possibilidades. E agora quero compartilhar com você exatamente qual é este salmo e como aplicá-lo da forma que Catherine ensinava. Mas antes, preciso te preparar para uma mudança que pode ser mais intensa do que você espera. Porque quando você realmente aplica este protocolo, não é apenas sua situação financeira que muda. É sua relação com o dinheiro. É sua compreensão do seu próprio valor. É sua capacidade de receber abundância sem culpa ou sabotagem inconsciente. Muitas pessoas sabotam sua própria abundância porque, no fundo, não acreditam que merecem. Este salmo desarma essa programação de uma vez por todas. Mas o processo pode mexer com crenças muito profundas sobre quem você é e o que é possível na sua vida. Você está pronto para essa transformação? Porque uma vez que você vê a verdade sobre quem você realmente é e o que realmente está disponível para você, não há como voltar atrás. O salmo é o 112, mas não da forma que você imagina. Kathryn Kuhlman descobriu que este salmo contém uma sequência específica de palavras que, quando pronunciadas em uma ordem específica, ativam o que ela chamava de DNA da abundância dentro da sua consciência. Escute atentamente. O versículo que vai mudar sua vida está no 3º verso. Bens e riquezas há em sua casa,
e a sua justiça permanece para sempre. Mas a chave não está em simplesmente ler essas palavras. A chave está em compreender o que elas realmente significam no original hebraico. A palavra bens, na língua original, é chayil. Não significa apenas dinheiro. Significa força, poder, eficiência, riqueza que vem da capacidade inata. A palavra riquezas é osher. Não significa apenas acumular. Significa abundância que flui naturalmente quando você está alinhado com o seu propósito. E aqui está o segredo que Catherine descobriu. Quando você declara este versículo, você não está pedindo para ter bens e riquezas. Você está reconhecendo que eles já existem na sua casa, já existem na dimensão espiritual da sua realidade. Você está apenas alinhando sua percepção física com uma verdade espiritual que sempre foi real. Mas existe um protocolo específico para fazer essa declaração, de forma que ela penetre nas camadas mais profundas da sua mente subconsciente. E esse protocolo tem 4 fases distintas. Primeira fase: preparação da consciência. Durante 7 dias, você vai ler o Salmo 112 inteiro toda manhã ao acordar. Não para memorizar, para familiarizar sua mente com a frequência vibratória daquelas palavras. É como sintonizar um rádio. Você precisa encontrar a estação antes de conseguir ouvir a música com clareza. Segunda fase: ativação do decreto. A partir do 8º dia, você vai focar especificamente no versículo 3. Mas não vai simplesmente lê-lo, vai declará-lo. Há uma diferença fundamental entre ler e decretar. Quando você lê, você está processando informação. Quando você decreta, você está estabelecendo realidade. Aqui está exatamente como fazer. Coloque sua mão direita sobre o coração. Respire fundo 3 vezes. E então declare em voz alta: bens e riquezas há em minha casa, e minha justiça permanece para sempre. Sinta o peso dessas palavras, não como um pedido, mas como uma confirmação de algo que já é verdade. Terceira fase: ancoragem temporal. Este é o elemento que a maioria das pessoas perde. Você precisa fazer essa declaração em um momento específico do dia. Não quando você lembra. Não quando é conveniente. Kathryn Kuhlman descobriu que existe uma janela de 20 minutos todos os dias em que sua mente subconsciente está mais receptiva à reprogramação profunda. Esse momento é exatamente 4 horas após você acordar. Se você acorda às 6 da manhã, o momento é às 10. Se acorda às 7, é às 11. Seu cérebro nesse horário está no que os neurocientistas chamam de estado alfa estabilizado. É quando as ondas cerebrais estão na frequência ideal para o imprinting de novas crenças. Quarta fase: expansão energética. Após declarar o versículo, você vai passar 5 minutos visualizando não o dinheiro chegando até você, mas você, já vivendo na realidade onde bens e riquezas são uma parte natural da sua vida. Veja-se pagando contas sem ansiedade. Veja-se fazendo investimentos com confiança. Veja-se ajudando outras pessoas a partir da sua abundância. Mas aqui está onde a maioria das pessoas comete um erro crucial. Elas fazem isso por alguns dias e, quando não veem resultados imediatos, desistem. Kathryn Kuhlman descobriu que a transformação real acontece em camadas. E cada camada demora aproximadamente 21 dias para se solidificar completamente. Na primeira semana, você vai notar mudanças sutis na sua mentalidade. Pequenas oportunidades que antes você não via. Ideias que surgem do nada. Uma sensação crescente de que algo está mudando internamente. Na segunda semana, as mudanças externas começam a aparecer. Podem ser pequenas no início. Um reembolso inesperado. Uma oportunidade de trabalho extra. Alguém que te deve dinheiro e finalmente paga. Mas é na terceira semana que o verdadeiro milagre acontece. É quando sua nova frequência vibracional se estabiliza completamente e começa a atrair oportunidades que estão genuinamente alinhadas com seu novo nível de consciência. Deixe-me te contar sobre Maria, uma das pessoas que aplicou este método
após aprender comigo. Ela era professora há 15 anos, sempre lutando para pagar as contas. Cética sobre qualquer coisa relacionada à manifestação ou lei da atração, mas desesperada o suficiente para tentar qualquer coisa. Ela seguiu o protocolo exatamente como eu te ensinei. Nos primeiros 10 dias, nada mudou externamente, mas ela me disse que algo estava diferente internamente. Ela estava se sentindo mais valiosa, como se lembrasse de algo sobre si mesma que havia esquecido há muito tempo. No 15º dia, a diretora da escola ofereceu a ela uma oportunidade de dar aulas particulares para filhos de pais ricos que pagavam 3 vezes mais que o valor normal. No 20º dia, um antigo aluno que havia se tornado empresário a convidou para desenvolver material educacional para sua empresa. 2 meses depois, a renda dela havia triplicado. Mas o mais importante, ela me disse, foi que sua relação com o dinheiro havia mudado completamente. Ela não sentia mais aquela ansiedade constante. Não sentia mais que estava sempre correndo atrás. Ela sentia que o dinheiro estava fluindo naturalmente para ela, porque ela estava oferecendo valor real para o mundo. E aqui está uma verdade profunda que Kathryn Kuhlman ensinava, mas que poucas pessoas realmente compreendem. Abundância não é sobre acumular. Abundância é sobre fluxo. É sobre você se tornar um canal através do qual a prosperidade pode fluir para abençoar não apenas você, mas todas as pessoas ao seu redor. Quando você aplica este método com a mentalidade correta, você não apenas melhora sua situação financeira, você se torna uma fonte de abundância para sua família, seus amigos, sua comunidade. Você se torna parte da solução para a escassez no mundo, ao invés de ser apenas mais uma pessoa lutando por uma fatia limitada do bolo. Mas deixe-me te avisar sobre algo importante. Algumas pessoas, quando começam a aplicar este método, experimentam o que eu chamo de resistência do ego. É quando sua mente consciente tenta sabotar o processo, porque a nova realidade parece boa demais para ser verdade. Você pode começar a ouvir vozes internas dizendo coisas como: "Isso é bobagem. Pessoas como você não ficam ricas. Você não merece abundância." Essa resistência é, na verdade, um sinal de que o método está funcionando. É sua programação antiga tentando se defender contra a nova programação que você está instalando. A chave é não lutar contra essas vozes, simplesmente reconhecê-las e continuar com o método. É como renovar um computador. Durante o processo, alguns programas antigos podem tentar impedir a instalação dos novos, mas se você persistir, o novo sistema operacional eventualmente substitui o antigo completamente. Agora, existe um elemento adicional que Kathryn Kuhlman usava para acelerar o processo. Ela chamava de gratidão antecipada. É quando você agradece pela abundância antes mesmo dela se manifestar fisicamente. Toda noite, antes de dormir, ela agradecia por 3 coisas específicas relacionadas à abundância que ainda não haviam acontecido, mas que ela sabia que estavam a caminho. Obrigada pela oportunidade de investimento que vai aparecer esta semana. Obrigada pelo aumento de renda que está se alinhando para mim agora. Obrigada pela sabedoria financeira que está se expandindo em mim todos os dias. Isso pode parecer estranho no início. Como você pode agradecer por algo que ainda não aconteceu? Mas quando você compreende que no reino espiritual tudo já existe em potencial, faz todo sentido. Você está simplesmente agradecendo pela manifestação física de algo que já é real na dimensão espiritual. E aqui está uma técnica específica que vai acelerar dramaticamente seus resultados. É algo que aprendi estudando não apenas os ensinamentos de Kathryn Kuhlman, mas também as descobertas mais recentes da neurociência sobre como nossa mente processa abundância versus escassez. Sempre que você notar sua mente focando em falta, em contas, em preocupações financeiras, imediatamente redirecione sua atenção para o versículo: "Bens e riquezas há em minha casa."
Não como uma afirmação forçada, mas como um lembrete gentil de uma verdade que você está reaprendendo a ver. Faça isso 50 vezes por dia, se necessário. Cada vez que sua mente escorregar para a escassez, gentilmente a traga de volta para a abundância. É como treinar um músculo. No começo, exige um esforço consciente, mas depois de algumas semanas, se torna automático. E vou te contar um segredo, que pouquíssimas pessoas sabem. Kathryn Kuhlman descobriu que esse salmo funciona ainda melhor quando você o usa não apenas para si, mas para abençoar outras pessoas também. Uma vez por semana, escolha alguém que você conhece, que está passando por dificuldades financeiras, e declare sobre a vida dessa pessoa. Bens e riquezas há na casa de nome da pessoa, e sua justiça permanece para sempre. Faça isso com amor genuíno, sem esperar nada em troca. O que acontece é fascinante. Quando você se torna um canal de bênção para outros, você multiplica exponencialmente sua própria capacidade de receber. É como se o universo reconhecesse você como um distribuidor confiável de abundância e começasse a enviar mais através de você. Mas talvez o aspecto mais poderoso de todo esse método dos 96 seja o que ele faz com sua identidade. Porque a verdadeira pobreza não é a falta de dinheiro. A verdadeira pobreza é a crença de que você não é digno de abundância. E esse salmo, quando aplicado consistentemente, desarma essa crença na raiz. Você começa a se ver como Deus te vê, como alguém que foi criado para prosperar, como alguém cuja prosperidade é uma bênção para o mundo, como alguém que tem não apenas o direito, mas a responsabilidade de viver em abundância. E quando sua identidade muda nesse nível profundo, tudo muda. Suas decisões mudam. Seus relacionamentos mudam. Suas oportunidades mudam. Até mesmo a forma como você anda, como você fala, como você se apresenta para o mundo muda. Porque abundância não é algo que você tem. Abundância é algo que você é. E esse salmo, aplicado da forma que Kathryn Kuhlman ensinava, ajuda você a lembrar de quem você sempre foi, mas que talvez tenha esquecido ao longo do caminho. Nos próximos 96 horas, se você aplicar esse protocolo com sinceridade e consistência, você vai começar a ver sinais de que algo está mudando. Podem ser pequenos no início, uma oportunidade inesperada, uma ideia que surge do nada, uma sensação crescente de confiança e esperança. Mas não pare nos primeiros sinais. Continue por pelo menos 21 dias. Permita que a transformação se complete, porque do outro lado desses 21 dias, você não será mais a mesma pessoa que começou esse protocolo. Você será alguém que sabe, não apenas intelectualmente, mas em cada célula do seu corpo, que abundância é seu direito de nascença. A pergunta não é se isso vai funcionar para você. A pergunta é: você está disposto a confiar o suficiente para descobrir quem você realmente é, quando não está limitado pela escassez? Kathryn Kuhlman costumava dizer que não somos seres humanos buscando uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E parte dessa experiência é aprender a manifestar no mundo físico a abundância que já existe em nós no nível espiritual. Este salmo é a chave que abre essa porta. A única pergunta que resta é: você vai usar a chave?